Uma mensagem da Cristo Vive Pau Sul. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor. Vamos a partir de agora ouvir a voz de Deus através da Sagrada Escritura. Família, no telão, pastora, por favor. Família maravilhosa, uma realidade. Amém? Muitos pensam que uma família maravilhosa é uma ilusão, que isso não existe. Muitos dizem, família perfeita não existe. Muitos dizem, sim ou não? Mas, para nós, da graça de Deus, que recebemos a verdade de Jesus, o Evangelho de Cristo, as boas novas de grande alegria, para nós isso é uma realidade. Amém? E aquilo que ainda não está sendo esta realidade, vai se tornar, porque é Jesus quem faz a obra. Ele nos chamou para que esta obra seja realizada. Por isso a importância de ouvirmos e darmos ouvidos, ouvirmos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Ok? Amém? Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, uma família maravilhosa vai aparecer quando? Quando for o Senhor a edificar esta família. Quando for o Senhor que está ali guardando esta família. E aqui nós estamos para sermos edificados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, e nos tornar famílias maravilhosas, famílias benditas do Senhor. Vamos orar? Curve tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus de amor, Deus de toda graça, Deus poderoso, Deus que nós amamos, que bendizemos, que exaltamos. A Ti, Senhor, e somente a Ti, toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, pelos Teus benefícios concedidos a nós, pelas Tuas bênçãos manifestadas em nossa vida. Obrigado pelo privilégio da vida, por mais um dia, Senhor, acordar e louvar o Teu santo nome. Obrigado por estar aqui, Jesus, em Teus átrios, recebendo de Ti vida e vida em abundância, recebendo de Ti a paz que consola, que conforta, que cura, que restaura, que nos coloca de pé e nos faz prosseguir vitoriosos, nos faz prosseguir triunfantes, porque o Senhor nos conduz sempre em triunfo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós sabemos que Tu és um Deus de grandes coisas. E o Senhor nos chamou para nos elevar, para nos colocar em patamares mais altos contigo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por este momento precioso em que, a partir de agora, nós vamos, Senhor, nos atentar totalmente, Jesus, à Tua voz, à Tua palavra, Senhor, e compreender a Tua vontade e o Teu querer para o nosso viver. Por isso eu lhe peço, Senhor, com temor e santo tremor, que Tu me uses, ó Deus, que eu desapareça, Jesus, e Tu cresças em mim, que Tu apareças em mim, Jesus, com o Teu poder, Tua autoridade e a Tua verdade, a verdade que liberta. E que desta forma, Senhor, eu seja nas Tuas mãos um canal da Tua bênção, que eu seja um instrumento de valor, Senhor, para trazer, Jesus,
a manifestação dos teus milagres à tua igreja, às tuas ovelhas, aos teus filhos, para o teu louvor e para a tua glória. E todos que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, minha pastora, minha querida esposa, meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres escolhidos por Deus, predestinados em amor, chamados pelo Senhor de pedras vivas, de bom perfume de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo, homens e mulheres que foram chamados por Jesus Cristo e por Ele justificados. Por isso condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Homens e mulheres edificados na palavra de Deus, que constroem as suas vidas sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Tudo que Deus criou é bom. E foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus quem criou a família. Sendo tudo que Deus criou bom, o casamento e a vida familiar também devem ser bons. Ou seja, o casamento e vida familiar devem ser prazerosos, igreja. Porém, em muitos casos, não é isso que acontece. Em muitos e muitos casos, não é o que vemos. Nós vemos casamentos em crises, casamentos em atritos, casamentos em discórdias, muitas das vezes casamentos desfeitos, indo a divórcios e famílias destruídas. Não é? Então, nos dias atuais, os valores estão invertidos. É comum, amados, é natural para a sociedade o sexo ilícito. O que é o sexo ilícito, pastor? É o sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento é pecado. Amém? E tudo que é pecado nós sabemos que traz o juízo de Deus. Ok? Pastor, mas não é graça. Não, é graça. Mas não é porque é graça que eu posso viver no pecado e viver pecando. Porque a minha vida, ela é para a glória de Deus. Então, se eu servir a Deus obedecendo a sua palavra, então eu sou servo de Cristo, sou servo de Deus. Mas se eu servir o pecado, se eu viver no pecado, eu não sou servo de Cristo. Porque a Bíblia diz que se aquele a quem eu sirvo, aquilo é o meu Senhor. Amém? Então, se eu pendo para o pecado, eu estou sendo servo de Satanás. Mesmo Cristo habitando em mim, amados. Ouçam, vamos entender bem isso. Não, pastor, mas é Cristo que habita em mim. Mas se a minha carne pender para o pecado, quem está reinando em mim? Satanás. Amém? Então, nos dias atuais, o desrespeito à palavra de Deus é comum entre as pessoas. Não há temor de Deus. As novelas, o que as novelas ensinam? Totalmente o desrespeito à palavra de Deus e o não temor a Deus. A mídia, os sistemas de comunicação, não há temor de Deus. E o que se tem dia após dia? Vidas arruinadas, vidas destruídas,
vidas desgraçadas, porque uma vida fora da palavra de Deus não tem a graça de Deus manifestada, não é? As pessoas, às vezes por não entender o significado da palavra desgraçada, não fale isso. Não, mas se a pessoa não está vivendo em obediência à palavra de Deus, ela é uma pessoa desgraçada. Amém? Por quê, pastor? Porque ela não obedece a Cristo. Ela não recebe as bênçãos de Deus. Então só recebe a graça, só vive a graça, só tem uma vida abundante aquele que obedece a Jesus. Isso é bem claro e tem que ficar bem claro na nossa vida. Amém? As pessoas, amados, elas tentam passar uma imagem daquilo que elas não são aí fora, viu? As pessoas que não vivem em Cristo, que não vivem em obediência à palavra, não se iluda. Elas passam para as outras pessoas aquilo que de fato elas não são. Aquilo que só Deus sabe que elas são, porque elas são desgraçadas. Isso é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Amém? Então, fazer parte do reino de Deus é ser agraciado, é estar na graça. Estar fora do reino de Deus é ser desgraçado. E o que é o reino de Deus? É paz, é ter alegria, a justiça de Deus a nosso favor e ter o gozo no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Então as pessoas que não estão na palavra, que não obedecem à palavra, elas têm isso? Não têm. Então elas são desgraçadas, porque elas estão fora do reino de Deus, daquilo que Jesus trouxe para os seus filhos. Então, as pessoas que não sabem viver o casamento, e essas pessoas são aquelas que não conhecem a palavra de Deus, aquelas que não buscam o conhecimento na palavra de Deus, essas pessoas que não sabem viver em obediência o casamento de acordo com a palavra de Deus, por exemplo, homens que não sabem ser maridos, homens que não sabem ser pais, que não sabem ser provedores, que não sabem governar o seu lar, homens que não sabem amar a sua mulher como a Bíblia manda, e da mesma forma mulheres que não são sábias para edificar o seu lar, que não honram o seu marido, que não são auxiliadoras idôneas, que não se submetem aos ensinos do Senhor. Os filhos que crescem e se desenvolvem com muitas deficiências por falta de palavra de Deus, e isso gera pessoas sem conhecimento dos valores de Deus, não é? Quando você ensina uma criança os valores de Deus, ele cresce conhecendo os valores de Deus. E quando você não ensina, ela não aprendeu, nunca ela vai saber. Amém? E aí há casos que vai aprender do modo mais difícil, não é? Há casos que aí precisa passar por uma situação na vida que podia ser evitada, mas por não ter conhecido, não ter recebido ali, sabe, com o compromisso a palavra do Senhor, então essa pessoa ela se forma com valores invertidos na sua mente, ela vai praticar coisas, ela vai fazer coisas que são totalmente contrários aos princípios de Deus, não são aprovados por Deus, e aí ela vai colher a sua plantação. Amém? Então um casal deve buscar aprendizado na palavra de Deus para viverem o que Deus chama de bom e gerarem famílias maravilhosas. E esse aprendizado, amados, se tem em um ministério, em uma igreja que tem o compromisso de ensinar a vontade de Deus, de preparar pessoas para uma vida em família, sabe? De preparar pessoas para a família, de preparar homens e mulheres para um casamento bem-sucedido em tudo. Então o casamento para Deus está bem distante do que muitas pessoas vivem hoje, do que muitas pessoas dizem hoje ser casamento. Por exemplo, a pessoa namora e já no namoro já pratica o sexo ilícito.
Já no namoro pratica o sexo, então já é ilícito, amém? Já peca contra Deus. E aí eu lhe pergunto, Deus aprova esse namoro? Não. E este casal, estas duas pessoas, agem totalmente de uma forma normal. Por quê? Como elas têm o compromisso de namoro, elas se acham no direito de poder fazer, porque a sociedade diz isso. Amém? Então, as pessoas, a sociedade aí chama, nós vamos falar daqui a pouco disso, os virgens de babacas. A sociedade chama os virgens de bobos, de tolos. Porque a sociedade jaz no maligno. E o namoro, com o passar do tempo, faz com que essas duas pessoas já estejam morando juntos, debaixo do mesmo teto, constituindo família. Mas não o que Deus chama de família. São pessoas morando juntas debaixo do mesmo teto. E isso para Deus não é família. Amém? Tá claro? Gênesis 2:24 diz: por isso, deixe o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha, amados, quando é feito com temor do Senhor, tem a bênção de Deus. Quando é feito de modo santo, tem a aprovação de Deus. Então Deus chama de família. Então Deus se agrada de um coração quebrantado e arrependido. Mas se agrada muito mais, igreja, ouça, daquele que não conhece o pecado, daquele que se guarda. Amém? Então, um namoro que começa em Deus, um casamento começa em Deus, uma família que começa em Deus, amados, é abençoadíssima por Deus. E é assim que deve ser. Então o Senhor se agrada de arrependimento, sim. Deus se agrada de corações que se arrependam e coloquem as suas vidas nos eixos, vamos dizer assim. Mas Deus se agrada muito mais daquele que não conhece o pecado, daquele que se guarda. Amém? Então a palavra do Senhor diz: por isso deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vão viver os dois numa só carne, sendo abençoados por Deus, não precisando viver na dependência de pai e de mãe. Tem muitos, sabe, pessoas que se casam aí, amados, e vivem a vida na barra do pai e da mãe, sabe, com todas as necessidades lá sendo supridas pelos pais. Então a Bíblia diz: por isso deixa o homem. Então, esse homem, ele vai ser o provedor da sua casa. Esse homem é o que vai trazer o mantimento para a sua família. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Então, quando é feito com temor, quando tem a bênção de Deus, quando é feito de modo santo, quando tem a aprovação de Deus, então Deus chama de família. Ok? Então Deus se agrada de um coração quebrantado, não é? Para arrependimento, e se agrada muito mais daqueles que se guardam. Estamos entendidos até aqui? Ah, pastor, mas olha, pastor, eu não consigo, pastor. Eu não consigo me dominar, eu não consigo me segurar. Amados, para isso tem o casamento. O casamento é para ajustar as coisas com Deus.
Amém? O casamento é para eliminar a mancha na vida do casal. Quem está entendendo? Então, homens e mulheres casados no cartório e casados no Senhor devem usar aliança na mão esquerda. Pastor, mas o meu trabalho é um trabalho de risco, é muito perigoso, porque tem, né? Trabalhos que é perigoso usar a aliança. Olha, amados, quando é perigoso usar a aliança, na hora do trabalho, arruma uma correntinha e pendura na correntinha. Mas a aliança está ali, com a pessoa. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar aliança. No 1,99 tem. Ah, pastor, mas 1,99, acho que 1,69 deve ter. Mas aí essa aliança não vale nada, então. O que tem que valer é a sua aliança com Deus e com o seu cônjuge. Porque muitas pessoas, amados, ficam preocupadas com o ouro que vai pôr na aliança. Muitas pessoas ficam preocupadas com a largura da aliança que vai pôr no dedo. E a aliança mesmo que se deve ser preciosa, desculpa aqui a expressão, está um lixo. Amém? Amém? Ah, pastor, mas vai ficar preta, joga fora e compra outra. Essa aliança pode descartar, não tem problema. Amém? Agora a aliança que tem que ser preservada, amados, é a nossa aliança com o Senhor e com o nosso cônjuge. Tem que aprender a conservar, tem que aprender a cuidar, tem que, lustrar, tem que dar o brilho, tem que estar sempre arrumado. Ok? Mateus 19,6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento de Deus, irmãos, é inquebrável e é para sempre. Ok? Hebreus 13:4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O leito, amados, ele vem antes ou vem depois do casamento? No texto. Digno de honra entre todos seja o que é matrimônio? Casamento. Então ele vem antes. Ele vem antes do leito ou depois do leito? Vem antes do leito. Então, cama é para depois do casamento. Amém? Cama antes do casamento, amados, está fora. Está fora da bênção de Deus. Ah, pastor, mas namora faz 10 anos. Então, não casaram por quê? Porque ficou fácil, já tem vida de casado. Já tem vida de casado, casar para quê? Estão entendendo? O mistério. O mistério. Estão entendendo? Amados, o leito vem depois do casamento. Por isso o sexo é para depois do casamento. Primeiro casamento, depois cama. Primeiro casamento, depois cama. Diga isso. Primeiro casamento, depois cama. Então nós não podemos compactuar. Amém? Nós não podemos viver isso e muito menos compactuar com isso. Aprovar, nós não podemos. Por quê? Porque Deus aprova aquilo que Ele chama de bom. E o casamento é bom. Nós chamamos o casamento de bom. Amém? Porque, pastor, mas a gente já está noivo de casamento marcado. E daí? E daí? Que direito isso vos dá de mudar o que a palavra diz? Que direito isso dá a um homem, uma mulher, adiantar algo que é para ser para depois?
Não, a gente está de casamento marcado, é semana que vem nosso casamento. Então, espera o casamento. Se case, e aí então tem a bênção do Senhor para fazer aquilo que deve ser feito depois do casamento. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus julgará. Está escrito ou não? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vou contar aqui um testemunho da minha parte. Quando eu comecei a entender a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus me chamou, eu já habitava com a minha esposa de modo indigno, que não me traz nenhuma honra em falar disso, pelo contrário, uma vergonha. Fazem 18 anos que nós estamos casados e 9 anos nós ficamos numa vida reprovada pelo Senhor. E fazem 9 anos que nós temos uma vida aprovada por Jesus. E eu me recordo, amados, que quando o Senhor me mostrou a palavra, eu me afastei da minha esposa, dentro de casa. Lembra disso, amor? Faz 9 anos. Porque a palavra me trouxe arrependimento. E eu não era casado com ela. E aquilo me doía na alma. Porque de fato houve o arrependimento. Eu estava ali de fato numa conversão genuína à palavra do Senhor. Em janeiro nós fomos para a igreja. Em abril nós nos casamos. 4 meses. E aí foi só festa. Aí pimba. Por quê? Porque eu tinha a bênção do Senhor. Porque ali eu tive a certeza que eu tinha a bênção de Deus. A igreja está entendendo? Então, amados, Deus julgará. E o que nós estamos fazendo aqui é aprendendo a não receber o juízo de Deus. Pelo contrário, estamos aqui para aprender a receber as bênçãos de Deus. Amém? Então aquilo que o Senhor nos mostra, nos sinaliza, nós devemos nos esforçar para executar, amém? Para fazer, sem demora. 1 Coríntios 7, versículos 1 a 5 diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ui, que isso, Paulo? Amados, aquele que não é casado não toca em mulher. Aquele que é casado toca muito. Amém? Não é casado, não toque em mulher. É casado, toque muito. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Então, aí ó, tem a sua esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então nós já entendemos isso, o Senhor já nos falou sobre este assunto, amém? Que os casados devem ter este relacionamento entre si, para que não haja brechas para que Satanás vos tente. Amém, igreja? Mas primeiro tem que estar
casado, cartório e senhor, com a bênção de Deus, com a aprovação do Senhor, para que viva este casamento maravilhoso, esta família maravilhosa. Enquanto não se casa, então não se toca, ok? Sexo sem casamento eu sei que muitos não gostam, né? Mas eu tenho que falar, são assuntos delicados, então eu vou perguntar de novo. Sexo sem casamento Amém. Então nós sabemos que Deus é misericordioso, sim ou não? Ele é perdoador, sim ou não? Para com quem? Aquele que, depois nós vamos para Romanos, aquele que confessa sua transgressão e as deixa. Está escrito isso em Provérbios? Sim ou não? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 1:24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então, aqui nós entendemos que quando uma pessoa não dá ouvidos a Deus, não dá ouvidos à voz de Deus, faz aquilo que acha ser certo, Deus entrega essas pessoas à imundícia, ou seja, ao pecado. E nós vamos aqui entender também a respeito dos sexos iguais, de homem com homem, mulher com mulher, que nunca vai ser família, jamais poderá ser família. E essas pessoas são pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus. É uma pessoa que não obedece o que Deus manda. Então ele é entregue à imundície. Então nós estamos aqui, amados, para sermos entregues às bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui para dar ouvidos à voz de Deus. Aquilo que Ele diz, nós acatamos, nós recebemos sem questionar. Então aqueles que questionam, eles são entregues à imundície. Ok? Por quê? Eles não vivem aquilo que Deus manda. Eles vivem pelo seu próprio entendimento. Então toda forma, ou se entenda, toda forma de sexo fora do casamento, criado por Deus, é desonra ao próprio corpo. Entenderam? Toda forma de sexo. Então, entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher, fora de casamento. Então, o casamento criado por Deus é o quê? Homem com mulher. Homem com homem? Não. Mulher com mulher? Não. Então, esses aqui vão ser sempre fora de um casamento criado por Deus, e vai ser sempre uma desonra ao próprio corpo. São pessoas entregues à imundície enquanto estiverem praticando aquilo. O homem e a mulher, enquanto não se casam, estão desonrando o próprio corpo. Então, resumindo, quem pratica sexo sem ser casado está desonrando o próprio corpo e o corpo da outra pessoa. Está claro? Amém? 1 Coríntios 6, versículos 15, 18 e 19 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o meu corpo tem que estar o quê? Santo e agradável a Deus. Em Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, a prática, amados, entre homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia chama de imundície. É abominável aos olhos de Deus e tem punição. Ok? A punição começa quando a pessoa é entregue a uma disposição mental que ela a faz pensar que tal atitude é bonita. Sabe, que
que aquilo é natural, que ela pode levar adiante aquela situação, que ela pode sim manter o relacionamento com a outra pessoa do mesmo sexo. Então isso já é uma punição, porque isso é feio, isso é ridículo, isso não é bonito. Amém? Então a pessoa ela já está sendo punida, porque na cabeça dela ela acha bonito. E quem aprova também recebe punição. Quem, sabe, defende, quem aprova, quem dá apoio, recebe também punição. Porque a Bíblia diz que aqueles também que aprovam são dignos também de punição. Então, o que Deus chama de mal, nós chamamos de mal. O que Deus reprova, nós reprovamos. Amém? Então, nós não podemos chamar o que é mal de bom. Nós respeitamos as pessoas com o amor de Cristo. Isso vai estar sempre acima de todas as coisas. Ok? Mas se as práticas dessas pessoas são reprovadas por Deus, nós também reprovamos. Nós não podemos dizer amém. Então, ok. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para acertar. Tem pessoas que necessitam de algo para se acertarem. E existem aquelas que não estão se importando em se acertarem. Então, estas que não estão se importando em se acertarem, amados, em nome de Jesus, precisam se acertar. Ok? Por quê? Deus quer ver no coração arrependimento. E esse arrependimento tem que trazer fruto. Porque onde não tem arrependimento, não tem fruto da manifestação de Deus. A manifestação de Deus só vai haver nas vidas que haver de fato o arrependimento. Então tem pessoas que estão vivendo, sabe? E não estão nem aí. Tem pessoas que estão vivendo, sabe? Como casados que não são casados e não estão nem aí. E aí às vezes a pessoa pode até se perguntar: minha vida não está andando, né? Por quê? Porque Deus está dizendo, viu? Acerta. Deus não chama isso de bom, Deus chama isso de mal. Então se é mal, vai trazer mal para a vida daquele que está praticando. Amém? E quando nós dizemos casamento, amados, não pense você que a gente está dizendo aqui fazer uma cerimônia, né? Fazer um algo, né? Não, é acertar a vida, é colocar os pingos nos is para Deus, diante dos homens. Só isso. Amém? Se pode fazer, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Agora, se não pode, se esforçar para fazer o que tem que fazer no cartório e vir procurar os pastores que vão estar aqui com o maior prazer para falar amém. Vamos fazer já. Vamos acertar isso já em nome de Jesus. Amém? Então, é a vontade do Senhor que assim seja. Homem, mulher, casados com a bênção do Senhor, dignos de honra, não passivos de repreensão. Amém, amados? Deus não tem prazer em repreender. Deus tem prazer, né, na obediência. A Bíblia já diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é obedecer e pronto. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha, você vai entender aqui o que a palavra diz. Eu falei para você a respeito do reino, lembra? Aqueles que estão no reino, os que não estão. Então, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Então não adianta, sabe, eu pensar que eu estou no reino, mas a Bíblia diz: não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Bêbados, amados, não é aquele que bebe de cair, não, é aquele que bebe. Se bebe, é bêbado.
Nossa, pastor, se bebe, sabe? Tá lá bebendo, tem lá, é só uma latinha por dia. É bêbado. Não, eu bebo socialmente. É bêbado. Amém? Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Aleluia. Eu fui um desses. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para fechar aqui esse texto, toda pessoa, amado, todo aquele que não concorda com o que Deus diz que é correto, é chamado por Deus de injusto. E este não é do reino de Deus. Ok? Salmo 119, versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem... Olha como a palavra diz: como um jovem poderá guardar puro o seu caminho. Porque muitas pessoas, amados, sabe, até as pessoas acabam se moldando, né, ao mundo, né? Não, porque é difícil, né? Ai, como é difícil segurar. Ai, como é difícil. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Por quê? Está na igreja, está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra, ai, como é difícil segurar. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Fala para mim. Quando se tem a palavra pregada e ensinada ao jovem, o caminho dele será guardado puro. Quando não se tem, meu amado, pode esquecer. Pode esquecer, porque o mundo puxa. O mundo traga. Tá aí as menininhas falando: viu, você é virgem de boca. Ai, você nunca beijou? 12, 13 anos. É ou não é? E tá aí os menininhos, viu? E aí, você já ficou? Você já ficou? 12, 13 anos. Esses dias, amado, eu fiquei pasmo. Eu passei numa rua, um poste com a luz queimada no poste. Não tinha 12 anos o menino e a menina, mas de modo indecente. Para adulto aquilo era indecente. Nós estamos num lugar que nos ensina a fazer com que os nossos filhos e os jovens desta igreja guardem puro o seu caminho. Amém? A sociedade pode zombar e continuar zombando da virgindade. Mas ouça, ser solteiro e virgem, se guardar virgem para o casamento, amado, é um privilégio. Porque para estes, a Bíblia diz que Deus reservou o melhor. Para estes, Deus reservou o melhor, amados. E é sério. Precisa, sabe, se ter esse entendimento. Em 1 Coríntios 7, 8 e 9 diz: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. A Bíblia está dizendo que é melhor casar do que viver aí solteiro pulando. Por quê? Vai receber juízo de Deus. Não tem como escapar. A Bíblia diz que Deus julgará
os adúlteros e os impuros. Amém, igreja? Então, se não se domina sexualmente, não, pastor, mas eu estou com os hormônios, pastor, daquele jeito. Casa. Simples assim. Mas com qualquer uma? Não, lógico que não. Lógico que não. Você tem a palavra para você ver se é alguém para você se casar ou não. Amém? Então, para você não pecar e receber o juízo de Deus, amados, tem o casamento. E você formar uma família maravilhosa. Você viver um casamento maravilhoso. Com o seu marido te amando, como você deve ser amada. E você honrando e amando o seu marido, como você deve amar e respeitar. Tudo dentro do padrão divino, do padrão de Deus. Tendo a certeza que você tem a bênção do Senhor. Jesus tem o novo para a nossa vida. Jesus tem a novidade de vida, amados, para todos nós. Ele tem um plano perfeito de vitória para você e para a tua família. Sofonias 3:16 e 17 diz: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amados, quando você coloca o coração em acertar a sua vida com Deus, a situação pode estar totalmente impossível ali de haver alguma mudança, de haver talvez uma transformação. Deus vai trabalhar a teu favor. Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Então Deus é poderoso para tirar você dessa vida de erro, se assim você estiver vivendo. Está entendendo? Não, pastor, olha, eu moro junto, né, e não sou casado, e o senhor sabe. Ele é poderoso para acertar isso. Ele é poderoso para mudar, renovar-te-á no seu amor. Olha, pastor, eu sou solteiro e olha, eu não consigo me conter, é muito difícil. Deus é poderoso para salvar-te. E para você, a partir de hoje, não ter mais esse tipo de vida, que é um tipo de vida que traz o juízo de Deus e vai trazer condenação para você. Quem está entendendo, diga amém. Então, olha, se você crer, se você confiar, se você de fato colocar aos pés do Senhor este modo de vida, Ele vai te renovar, amém? Ele vai te salvar dessa situação, Ele se deleitará em ti com alegria. Olha, mas que tremendo isso. Você vai, sabe, atrair a alegria do Senhor para a tua vida. O Senhor vai se alegrar, o Senhor vai ficar contente com você. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 61, 4 e 9, nós encerramos. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amados, receba essa palavra para a tua vida. Aquilo que foi assolado, aquilo que houve destruição, amém? Por uma vida desalinhada com a vontade do Senhor, será restaurado. Aquilo que antes era destruído será renovado. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Aleluia! Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.